Olá, eu sou o Luiz, estamos aqui com mais um IZR Vídeo e no vídeo dessa semana eu estou voltando com a análise multivariada, porque atendendo a pedidos, né? Como eu falei para vocês já em alguns outros vídeos, peço sugestão de conteúdos aí, então o pessoal aí, duas alunas aí me pedindo sobre análise linear discriminante, ou análise discriminante lineária, né? A Linear Discriminant Analysis, né? A LDA, né? Então me pediram aí sobre a LDA e aí eu achei bom, assim, vamos gravar um vídeo aí e colocar, disponibilizar para todo mundo aqui no YouTube, né? Então voltei aí, eu falei bastante análise multivariada lá em janeiro, fevereiro, né? Início de fevereiro, acho que foi. E acabei que eu não falei da LDA, né? Falei de vários outros métodos. E aí ficou a LDA aí, como elas pediram, achei legal trazer aqui essa semana. Então, é uma análise bem interessante, eu nunca tinha usado ela, já conhecia os conceitos da análise discriminante, uma ordenação canônica, assimétrica, né? Eu falo de ordenações canônicas, ordenação canônica assimétrica, o que que é. Já falei bastante disso nos outros vídeos lá de janeiro e fevereiro, mas eu volto a falar aí, pode ter gente nova na área aqui, né, assistindo. E então ela é uma análise canônica que, diferente das análises canônicas tradicionais que a gente está acostumado, como análise de redundância, análise de correspondência canônica, a variável resposta ela não é uma matriz de dados, né, de observações por descritores, né, sites por espécies, né, pessoal da ecologia aí, matriz de comunidade, mas sim uma classificação, né, de grupos, né, classificados aí os sites, né, as minhas observações, minhas amostras foram classificadas em diferentes grupos. E esse é um vetor, na verdade, que vai entrar ali na análise discriminante para ver qual a relação dessa classificação dos grupos com as variáveis, com um conjunto de variáveis quantitativas, ambientais ou quaisquer que sejam. Tá? Então, o vídeo ele começa com uma parte mais conceitual, teórica, aí que eu falo um pouco da análise, assim, dos objetivos da análise, das limitações, das premissas, né? E depois a gente vai para o R ver um exemplo aí bem legal. Aí os arquivos de dados estão aqui na descrição do vídeo, vocês podem baixar e acompanhar o exemplo. Ok? Então, bom vídeo. Então, começando aqui com uma parte um pouco mais conceitual, né, eu vou só, antes de falar da LDA, falar um pouquinho sobre as ordenações canônicas e as ordenações canônicas assimétricas, né? Que é as ordenações canônicas, eu tenho até uns posts aí no Instagram que eu falo disso um pouco. E tem dois grandes grupos de ordenações canônicas, umas são as assimétricas e outras são as simétricas. As assimétricas são aquelas que talvez são as mais conhecidas, né? Engloba os métodos de ordenação canônica mais conhecidos, aí, como análise de redundância, né? RDA, e análise de correspondência canônica, CSA. O que quer dizer essa ordenação canônica assimétrica? São aquelas, como a gente vê na RDA, na CSA, onde as duas matrizes envolvidas na análise desempenham papéis distintos. Então, nós temos uma matriz dependente, ou uma matriz resposta, e nós temos uma matriz de variáveis explicativas, ou preditoras. Diferente, né, fazer o parênteses aqui, diferente das ordenações canônicas simétricas, onde as duas matrizes envolvidas, ou mais, né, tem métodos que podem entrar com mais matrizes, as matrizes desempenham o mesmo papel, essa é a diferença, são baseadas em correlações. Então, aqui a ordenação canônica assimétrica, elas são inferenciais, porque você orienta a explicação da variação de uma matriz resposta através de combinações lineares das variáveis explicativas. Isso é o que está por trás desses métodos. Então, como eu falei, nós temos a análise de redundância, RDA, função RDA do pacote vegano, a gente pode fazer essa análise no R. A CCA, que é a análise de correspondência canônica, então a função CCA lá do vegan. Tem análise de redundância baseada em distâncias, né, DBRDA, a gente usa a função capscale do vegan também. Aí temos aqui a análise discriminante linear, a LDA, que é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, né, a função LDA do pacote MES. E ainda temos a COCA, análise de co-correspondência, que ela tem uma forma assimétrica e uma forma assimétrica também. Então, a forma assimétrica a gente pode executar com a função COCA do pacote COCORESP. Também já tem um vídeo sobre isso aqui, quem quiser procurar. O canal eu posso botar até na descrição do vídeo aqui. Então vamos lá, análise discriminante linear, a LDA, né? Linear Discriminant Analysis, essa é a sigla, né? Então ela difere das demais ordenações canônicas, por exemplo, a RDA, a CSA,
em que a variável resposta ela é um vetor de classificação das amostras, objetos, né, em grupos. Então, você não tem uma matriz de variável resposta, você vai ter um vetor que classifica os objetos ou amostras em grupos. Os grupos eles podem ser obtidos, por exemplo, por uma análise de agrupamento. Eu posso lá fazer uma análise de agrupamento com base na minha matriz de espécies ou de variáveis resposta, lá, multivariada. Obter esses agrupamentos pela análise de agrupamento, esse é o exemplo que a gente vai ver na prática, no R. E aí, esse vetor, né, dos grupos, aí sim eu submeter a LDA, ou eu posso representar, né, esses agrupamentos, esses grupos podem representar uma hipótese baseada em alguma teoria ou observação que você queira testar. Então, o objetivo da LDA é buscar, a LDA busca, né, determinar em que extensão um conjunto independente de variáveis quantitativas, que vão ser as variáveis explicativas, né, explanatórias, podem explicar a formação desses grupos. Então, qual a relação dessas variáveis explicativas com os grupos que são formados aí por uma matriz de variável resposta lá, de comunidade de espécies ou outra, né? Então, isso é importante frisar, porque é uma limitação do método, né? Mas, de qualquer forma, algo que tem que ser bem observado, é que essa tipologia que vai ser testada para as amostras, né, esses grupos, tanto de uma análise de agrupamento ou que vem da teoria, que seja, né, eles devem ser obtidos de forma independente das variáveis quantitativas utilizadas na LDA. Eu não posso pegar lá, fazer uma análise de agrupamento das variáveis ambientais, pegar esses grupos e aí fazer a LDA desses grupos em relação às mesmas variáveis quantitativas ambientais. Caso contrário, o procedimento ele vai ser circular e qualquer teste que eu fizer ali vai se tornar inválido, né? Porque vai ter, obviamente, que aqueles grupos eles foram gerados por aquele conjunto de variáveis ambientais, elas vão de alguma forma explicar, vamos dizer assim, a separação daqueles grupos. Então não faz sentido o método circular. Então tem que ser independente, né? Então, no exemplo, nós vamos ver que nós vamos obter os grupos da matriz de comunidade de peixes, lá do Rio Dobbs, e depois a gente submete a LDA às variáveis, algumas variáveis explicativas ambientais, né? Então, na LDA a gente pode obter dois tipos de função, né? Tipos de funções aí com a LDA. Uma chamada, eu não traduzi, que eu acho que às vezes deixando na língua original é melhor. Então, a Identification Function. Elas são obtidas a partir dos descritores quantitativos originais, ou seja, eles não são padronizados, e servem para identificar o grupo em que um novo objeto pode ser atribuído. Você pode ter um novo objeto, uma nova amostra com aquelas características ambientais, e você pode querer saber em que grupo aquela amostra seria atribuída, né, com os grupos lá da comunidade de peixes, por exemplo. A gente vai ver esse um exemplo. A outra função é a Discriminant Function, que são computadas com os descritores quantitativos padronizados, então a gente vai padronizar esses descritores quantitativos, e ela vai servir para quantificar as contribuições relativas das variáveis explicativas para a discriminação dos objetos aos grupos. Então, aqui que a gente vai ver realmente qual é a relação das variáveis ambientais, no caso, com aqueles grupos que foram formados, com a colocação, vamos dizer assim, a discriminação de cada objeto em cada grupo. Ela tem que atender algumas premissas, essa análise. Aí é vamos dizer assim, a parte chata, né? Então, a matriz de covariância das variáveis explicativas em relação aos grupos, o within group, né, quando a gente fala que é uma variação dentro do grupo, ela tem que ser homogênea. Então, a gente vai fazer um teste de hipótese, a gente vai ver isso lá na parte prática. Então, a gente vai ter um H0, uma hipótese nula, em que as dispersões multivariadas dos grupos são homogêneas. Ou seja, a gente quer aceitar essa hipótese nula para atender a premissa. Então, quando a gente fizer o teste, a gente quer que não dê significativo, porque a gente quer aceitar a hipótese nula. A outra premissa é que as médias das variáveis explicativas são diferentes entre os grupos definidos como variável resposta. Essa premissa ela pode ser testada com esse teste de Wilks-Lambda ou também com uma MANOVA paramétrica, na análise de variância multivariada paramétrica mesmo, a MANOVA mesmo. O H0 aqui é que as médias multivariadas dos grupos não são distintas. Então, nesse caso, a gente quer rejeitar H0 para atender a premissa, porque nós queremos que as médias sejam distintas, sejam diferentes. Ok? Então, a gente quer que dê significativo, traduzindo aqui na linguagem popular, vamos dizer assim. Né?
E na prática, então, a gente vai usar o pacote mass, usar essa função LDA. A gente tem aqui o argumento fórmula, né? Aquela fórmula que a gente entra, né? Típica, né? Que a gente aplica lá nas ordenações canônicas assimétricas, como a RDA e a CCA. A diferença aqui é que a variável resposta vai ser aquele vetor dos grupos, ao invés de ser uma matriz de observações versus descritores, uma matriz de comunidade, né? Ou o que seja, uma matriz multivariável. E aí tem esse argumento CV, que a gente vai ver também lá no exemplo, que ele pode ser ajustado para verdadeiro para que seja aplicado o método de validação cruzada, né, o cross-validation, né, para você verificar lá. A gente vai ver isso depois lá, o quanto, vamos dizer assim, por cento foi classificado corretamente lá. Beleza, então vamos para o R, a gente já vê o exemplo e tudo vai ficar mais claro. Para mim ficou, eu li essa parte teórica, não entendi muita coisa, aí eu olhei o exemplo, montei o exemplo aqui, e aí ficou mais claro quando eu voltei para montar esses slides. Então, esse exemplo, essa parte teórica toda, né, eu tirei do livro do Bockard e colaboradores, né, de 2018, Numerical Ecology with R, a segunda edição é do Springer. Então, eu adaptei o script aí a partir do exemplo que eles trazem lá. Então, levo o R aqui para minha pasta. Se você não tem instalado o pacote MES e o Vegan, que são os dois que a gente vai usar, você pode instalar com install.packages. E aí é só carregar os dois pacotes aqui. Acho que o MES eu já tinha até carregado. E o Vegan ele vai carregar agora. A base de dados, a gente vai usar a base de dados do Dolby's Data, né, que eles usam como exemplo, uma das principais que eles usam como exemplo nesse livro, né, e eu vou colocar aí na descrição do vídeo, você vai encontrar aí um link para você baixar, né, tanto a matriz de espécies quanto a de variáveis ambientais que a gente já vai usar daqui mais um pouquinho aqui para frente, ela já vai aparecer para a gente puxar ela. Então a gente usa aqui a função read CSV, para quem não sabe, né, um arquivo CSV, comma separated values, né, arquivo de dados separados por vírgula, né? Então usa a função read CSV, aqui eu boto o caminho, né? Ou pode ser o arquivo direto, o meu arquivo ele não está na pasta que eu direcionei o R, então eu boto esse caminho todo aqui. Aqui eu digo que tem cabeçalho, header igual a true, o separador de colunas é vírgula, nesse caso, e o decimal é ponto, row.names, o nome das linhas é a primeira coluna, que é a identificação da amostra. Então, aqui eu trago a minha planilha, 30 observações, 27 variáveis, aqui é a matriz de comunidade de peixes do Rio Doubs. Aqui eu tiro a linha 8, que não tem registro nenhum, não tem nenhuma espécie registrada, então geralmente nos exemplos do livro eles tiram. E aí nós vamos usar essa matriz de dados transformada por Hellinger. Então vamos usar aqui a função decostand e aplicar a transformação de Hellinger, que é conhecida também como padronização dupla, e criar um objeto sp.rel. Aí como eu falei, nós vamos, um pouco antes ali na parte mais conceitual, nós vamos então usar a análise de agrupamento para definir essa tipologia, essa classificação dos sites em grupos, né? Então a gente vai fazer uma análise, vai usar a distância euclidiana, vamos obter uma matriz de distância euclidiana usando a função vegdist. A gente coloca aqui a matriz transformada por Hellinger e o método EUC, o Euclidean, né? E aí vamos usar a função hclust e vamos usar o método de agrupamento word-d2 aqui para a gente obter os agrupamentos. Então, só para a gente dar uma olhada, né, no exemplo ele nem mostra, mas qual que vai ser a ideia? Vou fazer um plot aqui do dendrograma. Aqui, ó. Então, beleza. A gente tem aqui, olhando esse dendrograma, o método do word, uma vantagem dele é que ele é o método da variância mínima, né, para agrupar as amostras. Ele separa bem os grupos, então nós conseguimos ver aqui, traçando um corte aqui assim, ó, a gente tem 4 grupos, né? 1, 2, 3, 4. Então a gente vai usar com essa função cut_tree aqui, aplica ao objeto que nós guardamos aí, a análise de agrupamento, e a gente indica k igual a 4, a gente quer dividir em 4 grupos. Só vamos nesse vetor gr. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver, ó. Em cima são as amostras, embaixo os grupos. Então a gente, por exemplo, tem aqui, ó, amostra 1, 2 e 3, grupo 1. Cadê a amostra 1, 2 e 3? 1, 2 e 3. Então esse grupo aqui vai ser o 1. Ó. 7 é 1, 10, 11, 12, 13, 14. Tá todo mundo aqui. Depois a gente tem aqui, ó, 4, 5, 6, grupo 2. Ó. 4, 5, 6, grupo 2. Então 9, 15 até 19. 9 é 2, 15 a 19 é 2. Aí vem aqui, ó, 25, 23, 24, ó, grupo 4. E os outros do grupo 3. Então ele pegou e realmente classificou, né,
uma forma automática com essa função cut_tree aqui, de classificar esses grupos aqui que a gente viu na análise de agrupamento. Beleza, então já tenho aqui minha variável resposta, aqui, minha matriz de variável resposta, que é o vetor de grupos. Né? Agora vamos importar, né, a matriz de variáveis ambientais. Aqui o Dobbs Env, vocês podem baixar aí também no link, usando a read CSV, elimina a linha 8 para ficar mesmo correspondente, né, as duas matrizes. Se a gente der uma olhada aqui, todas as variáveis, e aí, no exemplo, ele utiliza, né, apenas a altitude, que é a variável 2, o oxigênio, que é a 10, e o DBO, que é a 11. Então, para seguir o mesmo exemplo, eu usei só essas variáveis. Então, eu vou criar aqui uma nova data frame, aqui, um novo objeto, né, que é até salvar como uma matriz, e aqui eu uso os colchetes para selecionar a coluna 2, 10 e 11. Então, se a gente olhar aqui, só tem 3 variáveis, esse objeto novo aqui, ó, alt, dbo, ox e dbo. Beleza. Então, agora a gente tem que verificar as premissas, né? Então, a primeira premissa é de homogeneidade da matriz de covariância dentro dos grupos, né? O within groups, né? Para as variáveis ambientais. Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar essa função beta_disper, né? Aqui do vegano. É a mesma que a gente usa lá para ver a premissa, essa mesma premissa da Permanova, né? Que também tem uma premissa semelhante. E aí, só que a gente vai fazer aqui uma matriz de distância euclidiana, né? A gente precisa testar um objeto, uma matriz de distância aqui. Então, vamos usar a função dist, que ela já é distância euclidiana. Eu crio esse objeto aqui, D1. E aí, aqui eu vou salvar, né? E já botando o parênteses aqui, ele me mostra o resultado. Usando a função beta_disper, eu estou testando essa matriz de distância euclidiana para os grupos aqui que eu criei lá em cima. Os grupos, né? Que os sites foram classificados. Então, aqui ele me mostra algum resultado, número de eigenvalues positivos, não tem nenhum negativo, distância média da mediana, e aqui os autovalores. Ele faz umas PCOAs. E aí, se a gente aplicar aqui essa função permuteste, a gente vai testar a nossa hipótese que a gente quer que aceite H0. Aqui ele não aceitou H0, né? Então, a H0 é que a matriz de covariância dentro dos grupos são homogêneas, aqui não aceitou. Se a gente der uma olhada no plot, ele faz uma PCO, a gente vê que está muito esquisito, está todo mundo aqui achatado, o grupo por cima do outro, não ficou legal. Então, como a gente rejeitou H0, uma outra alternativa, que no exemplo eles dão, né, como alternativa, nós vamos transformar as variáveis altitude e BDO por log. Né? Se a gente olhar um summary aqui, desse envpars2 aqui, ó, a gente vê que elas têm amplitude de valores muito diferentes, né? 172 a 934, 4 a 12, 1.3 a 16. Acabou que o oxigênio ele não transformou por log só as outras duas, não dá maiores explicações. Então a gente vai criar aqui o envpars3, estou juntando aqui com o cbind log da altitude, o oxigênio sem transformar e o log do DBO. Na verdade, é o logaritmo natural que a gente está transformando. A função log, sem mudar a base, ela está aplicando a base E, né? Aí aqui dá o nome das colunas, né? Ele ficou sem nome aqui, ó. Fica sem nome de linha, sem nome de coluna, ficou uma matriz. Então, dei aqui alt ln, oxi, dbo, ln. E os row names, eu vou pegar o mesmo row names do env, para ficar igual. E aí aqui eu vou fazer a distância euclidiana dessa nova matriz e testar com beta_disper. Mudou aqui, né, os PCOs, aqui os average distance to median. E aí, fazendo o permuteste, a gente aceitou H0. Então, se a gente olhar o plot, vai ficar bem mais interessante. Ó. Então, a gente tem aqui, ó, cada grupo, né, a gente vê que tem uma distinção. Né? Aqui um grupo está um pouco sobreposto ao outro, mas a ideia não é essa. A ideia é que essa dispersão em relação ao centroide de cada grupo seja homogênea, né? E não que se confunda com outro grupo. Beleza, então primeira premissa a gente conseguiu atender com essa transformação aqui. Matriz de covariância homogênea agora. Então, beleza. Então a gente tem que usar esses dados transformados na análise lá para frente. Agora vamos proceder com a outra premissa, que é o teste de Wilks-Lambda, né? Para assegurar que as variáveis explanatórias possuem médias distintas.
Então, H0, médias multivariadas dos grupos não são distintas. Então, a gente quer rejeitar H0. Então, tem duas formas de fazer isso, como eu falei. Tem o Wilks test, né, do pacote rrcov. Então, eu vou carregar ele aqui, eu já instalei, você pode instalar com install.packages. Então, essa função aqui, Wilks, com W maiúsculo, ponto teste. A gente coloca aqui o nosso objeto lá, que tem as variáveis ambientais e os grupos. Então, para que eu teste? É o Wilks Lambda, ele dá a estatística, um valor de Q quadrado também, grau de liberdade, valor de P bem significativo, né? E um sample estimates aqui que ele faz, que não conheço muito esse teste aqui, One Way Manova, né? Beleza. Então, por ele aqui a gente atendeu a premissa, rejeitamos H0. A outra forma é usar a função manova, que ela usa uma aproximação com um teste F, né? Então a gente pode fazer aqui a manova, né? Usando a fórmula, né? E coloca os grupos como um fator, né? Para garantir. E aí depois usa a função summary aqui. E aqui também, ó, daí ele usa, né, o PILI, o teste F aproximado aqui, né? E aí ele deu também bem significativo, também nos dois casos aqui a gente rejeita H0, então as médias são distintas, a gente prossegue com a LDA. Então tá, então né, como eu falei antes, né, a LDA a gente pode ter dois tipos, a Identification Function e a Discriminant Function, né? A Identification Function a gente vai aplicar nas variáveis não padronizadas, né? Então vamos pegar aqui o envparse, eu vou salvar ele como um data frame aqui, né? Que ele estava como uma matriz, e aí vou aplicar aqui, ó, a função LDA, a fórmula, né, grupo em função do alt-LN, né? Altitude transformada, oxigênio, e o DBO transformado que a gente viu em cima que precisava lá para atender a premissa da homogeneidade das matrizes de covariância. E aqui a data, o envparse df. Que a gente já faz análise, como eu coloquei entre parênteses, ele já mostra o resultado. Então ele tem alguns resultados aqui, ó, probabilidade dos grupos. No livro lá eles não falam, não comentam muito esses resultados. Então, probabilidades dos grupos, isso aqui ainda mostrou muita utilidade. A média, né, de cada site em cada grupo, de cada amostra aqui, né, de cada variável, desculpa, a média de cada variável em cada grupo, aqui os 4 grupos. Aí o coeficiente da análise discriminante linear, né, para cada variável, e a proporção of trace, isso aqui é o equivalente ao alto valor, né, de cada eixo canônico. Aqui, os LD1, LD2, LD3 são os eixos canônicos. A maior parte da variância está no eixo 1. Aqui ele mostra como, se você quiser salvar essa parte, só o scaling ali, são esses coeficientes of linear discriminant, aqui, salvou um objeto, tem interesse de usar para alguma coisa. E aí, beleza. Então, como a gente fez a função de identificação, né? Vamos criar dois objetos novos. Então, eu tenho aqui, ó, site 1, onde eu vou ter a altitude, né, log da altitude, o valor de 6.8, oxigênio 9 e DBO 0.8. E tem o site 2, 5.5, 10 oxigênio e 1 o DBO. Então, a gente tem dois sites que a gente não mostrou. Imagina que a gente encontrou esses sites novos, fizemos essas medidas e a gente quer saber em quais dos grupos, né, de assembleias de peixes a gente classificaria esses sites aqui, né? Então a gente cria aqui um data frame novo que vai chamar de new object, new O. Colocamos aqui nessa ordem, ó, com um Czinho a altitude, o oxigênio e o DBO. O call names é o mesmo lá do envparse. A gente dá uma olhada nesse novo data frame, tá aqui, ó, site 1 e 2 novo, né? Altitude, oxigênio e DBO. E aí a gente pode usar essa função predict, pega lá os resultados da LDA, que está aqui nesse SPLDA, e o new data aqui é o new O, né? E aí o predict new, ele já salvou nesse objeto, mas já mostrou o resultado, porque ficou entre parênteses. E aqui nesse aqui, ó, posterior, aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho as probabilidades de, vamos dizer assim, de pertencer ao grupo, né? Daquele site pertencer ao grupo. Então, pelas suas características ambientais, altitude, oxigênio, DBO, o site 1 tem maior probabilidade de pertencer ao grupo 2. Ó, site 1, probabilidade de pertencer ao grupo 1 é 0,11, grupo 2, 0,88, 7, 0,89 praticamente,
do grupo 3 é super baixinha e do 4 mais baixa ainda. Então ele tem maior probabilidade de pertencer ao grupo 2, de ter uma assembleia de peixes característica do grupo 2, que daí a gente nem viu isso aqui, mas teria que ver lá, né? Quais são os peixes característicos de cada grupo, né? Porque eles foram agrupados dessa forma, com base nos descritores, lá que no caso são as espécies de peixes. Já o grupo 2, o site 2, ele tem uma maior probabilidade de pertencer ao grupo 3, ó, 0,886 aqui, nos outros também super baixinho, 0,11, 0,009. E aí, então, a tarefa agora, né, a gente não vai fazer aqui, mas seria verificar, né, o perfil das espécies de peixe de cada um desses 4 grupos aqui, para você ver, o grupo 2, então, é um site com essas características ambientais aqui que a gente colocou ali, vai estar relacionado a essas espécies de peixes, e o outro site com essas outras características ambientais vai estar relacionado a esse outro assembleia de peixes. Então, o que está sendo feito aqui é predizer, né, o forecast, né, de um determinado site com certas características ambientais contém uma determinada comunidade de peixes. É isso que a gente está fazendo aqui nessa Identification Function. Aí a outra função, né, que é a função discriminante, né, a gente vai aplicar nas variáveis padronizadas. Então, aqui no exemplo ele usou a função scale para padronizar e salvou num outro objeto. Eu gosto de usar a função decostand com o argumento standardize, né, mas aqui eu segui o exemplo do livro. E aí aqui usei a fórmula resumida, né? Então, como eu vou usar todas as variáveis aqui, botou o ponto e indicou o data frame aqui das variáveis scale aqui, né? Botou SC de scale. Então aqui o resultado é o mesmo, né? Tem aqui as probabilidades, group means, né? As médias das variáveis. Agora elas estão mais semelhantes porque foram padronizadas, né? Antes os valores eram uma escala bem diferente. Os coeficientes lineares discriminantes aqui, né? Os canônicos, coeficientes canônicos, né? E a proporção do trace aqui, que são os autovalores. Aí os autovalores canônicos a gente pode obter com esses valores aqui. Deixa eu ver quem são esses valores aqui. Não sei que valores são esses valores de SVD ao quadrado. Então, esse aqui são os autovalores canônicos, né, que são mais ou menos que a explicação, né, do eixo. Né. Aí, a posição dos objetos no espaço das variáveis canônicas, a gente pode usar a função predict. Esse predict aqui, o x, vamos ver o que é isso aqui. São os... Eu quero pegar só esse aqui. Deixa eu ver, vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui é a matriz de scores. Não, ele não sai aqui. Bom, enfim, mas ele dá no livro, você pega esse x aqui do predict, que isso aqui é o resultado predict. Agora eu fiz bobagem aqui. Enfim, o que ele vai me dar aqui? A posição dos objetos no espaço das variáveis canônicas. Então tem os scores, né? São as posições de cada objeto em cada eixo canônico. Eu me confundi com outra coisa aqui, acabei fazendo bobagem. Aí aqui vem uma outra coisa legal, classificação dos objetos. Se eu pegar o predict class aqui, salvei no objeto SPE class 2, então ele está me dando aqui, com base na análise, qual que é a classificação dos objetos em cada grupo. Então ele classificou aqui, ó. Aqui eu tenho do 1 ao 30, né, exceto o 8. Então objeto 1 no grupo 1, objeto 2 no grupo 2, ó, já dá diferente lá que a gente tinha o objeto 2 no grupo 1, né? E aí ele mostra todos aqui, a gente salvou num vetor. Aí eu quero saber a probabilidade, ele chama de probabilidade posterior, de um objeto pertencer a um determinado grupo. Aí aqui arredondou para 2 casas, né? Então ele vai me dar um vetor de probabilidades aqui para cada variável. Cada grupo, aliás. Então eu tenho aqui, ó, a probabilidade do site 1 pertencer ao grupo 1 é de 99,99 de probabilidade. O site 2, ele ficou um pouco maior do 2, por isso que ele apareceu 2 aqui, ó, que é 0,51. No grupo 3, 0,86 no grupo 1, ó, então ele ficou grupo 1. Grupo 4 era do 2, né, lá no original, ficou 52. Grupo 5, o site 5, aliás, grupo 2 também, 0,81. Então ele vai dando as probabilidades. Por que ele botou aqui em cada grupo? Por causa dessas probabilidades aqui. Aí a gente faz uma tabela de contingência da classificação prévia versus a predita. A prévia foi dos grupos lá. Por isso que eu estou falando, lá o grupo 2 era da 1, agora está no 2, né? Então tem essas diferenças, né?
Quando faz LDA, ele vai fazer uma classificação com base nas variáveis ambientais, né? Então aqui eu uso essa função table para fazer uma tabela de contingência da classificação original com a classificação dos objetos pela predição aqui da análise, né? Aí ele me deu aqui, ó, grupo espécie class 1, 2, 3, 4, grupo 1, 2, 3, 4. Essa tabela aqui eu não consegui entender muito bem, mas o legal é daqui, a gente vai tirar isso aqui, ó. Proporção de classificação correta, sucesso de classificação. Aí a gente pega aqui, pega a diagonal de uma prop table, né, que é a tabela de proporções, desse resultado aqui, e ele vai me dar, ó, os 4 grupos, ó, a diagonal principal aqui. Então, o sucesso de classificação do grupo 1 foi de 77%, do grupo 2, 88%, do grupo 3, 87,5% e do grupo 4, 100%. Então, tivemos um bom sucesso de classificação para todos os grupos. Por exemplo, Luiz, por que não deu 100% aqui? Esse aqui deu 100% porque todos os sites classificados previamente no grupo 4 mantiveram-se classificados no grupo 4. Nesse caso aqui, por exemplo, do 1, a gente já tinha visto que o grupo 2, classificado previamente no grupo 1, estava no 2. Então, baixa aqui o sucesso de classificação. E assim por diante. Se a gente for ver um por um, a gente vai ver que tem algumas diferenças, que por isso que aqui não dá 100%. Né? O gráfico da LDA, no exemplo, ele dá para usar uma função homemade, né? Uma função caseira que eles desenvolvem. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui no script a função aqui embaixo. Então, quem quiser esse script, eu disponibilizo pronto para o pessoal da comunidade ZR. Né? Então, se você não está ainda, você vai se cadastrar lá, entrando no site zr.com.br/guia rápido, vai baixar um e-book de gráfico lá, e você já vai estar, como é que se diz? Já vai estar cadastrado na comunidade ZR. E aí você vai poder receber o acesso lá para a página onde eu disponibilizo o script. E aí aqui basta eu pegar aqui, se eu quiser, aqui é a função toda que eles escreveram para gerar o gráfico, né? Uma função caseira, uma homemade, né? Então eu venho aqui e seleciono, né? Essa função toda aqui e né? Ela vai aparecer aqui na área de trabalho aqui disponível. Plot LDA function. E aí, cadê onde é que estava? Aqui. Então, o gráfico da LDA aqui a gente vai... Aí tem toda a explicação aqui, né, de cada argumento, aqui, é bem explicadinho, bem legal. Então, aqui eu entro com o objeto, né, o SPLDA2, os grupos, vem do GR, eu quero plot sites, eu quero que seja só o símbolo, acho que é isso, 2, plot centroids é só, deixa eu ver, plot 2, print the site names, e plot the group centroids triangles with assigned group colors. E esse mul com F aqui, deixa eu ver o que é. Fator de multiplicação para o tamanho das arrows das variáveis. Aí ele já dá um valor lá que eu copiei, mas ele fala que algum tentativa e erro pode ser necessário aqui. Então vamos rodar ali para a gente ver o gráfico como é que fica. Aí, ó, aí tá um gráfico bem legal, né? Então ele mostra aqui, ó, os sites desse grupo aqui, ele não bota uma legenda, então não sei qual que é o grupo. O verde, quem que é grupo 1, 2, 3 e 4, né? E a gente vê aqui as variáveis ambientais, ó. Então esses grupos aqui, ó, eles têm muito mais relação com altitude, oxigênio, tem uma DBO não é muito alta, né? A DBO está mais relacionada a esse grupo que está mais para cá, tem DBO maior, e não tanto no eixo 1, a DBO está mais ligada ao eixo 2. Então, sites com mais oxigênio e de áreas mais altas estão aqui no eixo LDA1, né? Então estão discriminados para cá e os outros que têm menos oxigênio, áreas mais baixas, estão discriminados para cá. Então dá um gráfico bem interessante. E aqui os triângulos são os centroides de cada grupo, né? Aí, se a gente quiser, a gente pode usar a validação cruzada, né? Esse cross-validation para validar esses grupos, né? Que a gente viu antes ali, aquele sucesso de classificação, né? A diferença é que a gente vai usar aqui esse argumento CV igual a true. Eu vou salvar um outro aqui. Ele fala que é jackknife, né?
chama como Jack. Aí faz o summary dele aqui, sai diferente. Aí eu vou pegar aqui o sucesso de classificação, vou montar aquela tabela e vou ver a diagonal. Então ele dá diferente, ó. Aqui no outro era, ó, se a gente tiver aqui, ó, esse aqui é o do anterior, né, o método anterior. Ele fala que o método anterior é muito otimista. Então eu tenho aqui, usando a validação cruzada para os grupos 2 e 3, dá diferente, dá menor, ó, 0,66 e 0,75. O porquê? O porquê é que essa validação cruzada, ela usa um método de leave and out, né, que eles chamam leave and out procedure. Então, cada teste desse, o que ele faz? Ele vai testar um determinado site, ele tira esse site, faz a LDA 100 e depois bota aquele site, aí tira o outro, faz a LDA 100. Então, esse tirar e colocar aí, que eles falam que dá vamos dizer assim, uma sucesso de classificação menos otimista e mais até realista, né? Mas não diz que esse método aqui, o primeiro é errado, é só mais um método aí para quem quiser, vamos dizer assim, se aprofundar, né, e ter uma diferença. Então eu recomendo assim a leitura dessa parte aí do livro, quem tem acesso. É interessante aí para você entender um pouco mais esse método. Eu não olhei, né, eu acabei não consegui estudar a parte teórica muito a fundo, mas tem o livro Legendre, o teórico, e tem LDA lá, então talvez até eles expliquem melhor isso, a parte mais teórica desse Leave and Out Procedure do Cross Validation aí, lá no Legendre, ok? Então, pelo menos a aplicação aqui, você já assistindo esse vídeo, você já consegue aplicar LDA e entender um pouco os resultados aí, para você poder usar essa análise aí nos seus resultados aí que você precisar. Então é isso, essa aí é a LDA, né, a Linear Discriminant Analysis aí, análise discriminante linear. Então, acho que dá para você implementar ela no R aí com seus dados, né? E já deu para entender mais ou menos como é que ela funciona. Se você quiser se aprofundar, recomendo procurar as leituras aí, sempre dos livros, né? Eu uso como livro-texto, né? O Numerical Ecology, do Legendre, e também o Numerical Ecology with R, né? Que é o do Bockert, do Legendre e do Gillet, que também traz, às vezes, alguma teoria, mas é mais voltado para a prática no R. Então, pode se aprofundar aí nesses materiais se você tiver acesso aí, que às vezes é interessante. Meu objetivo aqui não é esgotar, né, principalmente a parte teórica, mas te trazer, né, a aplicação e os conceitos gerais, né, a parte conceitual para você entender o que é análise, quais que são os objetivos e as limitações de cada uma delas. Ok? Então, como eu falo no meio do vídeo lá, para você pegar esse script, né, eu disponibilizo o script exclusivamente para a comunidade ZR. Então, você pode se cadastrar na comunidade ZR clicando no link que eu coloquei aqui embaixo para baixar um e-book chamado Criando Gráficos em R sem dominar a linguagem, um guia rápido. Você baixa esse e-book e aí, né, você vai clicar lá, vai receber um e-mail de confirmação, confirma lá no e-mail e você vai ser direcionado direto lá para baixar o e-book. E aí você automaticamente vai fazer parte da comunidade ZR. E para essa comunidade ZR eu mando sempre um e-mail todo dia que eu publico o vídeo aqui no YouTube, uns 15 minutos mais ou menos depois da publicação do vídeo, por uma página especial de transmissão e lá eu disponibilizo o script, tá? Então, tem coisas que eu não consigo botar aqui e um material exclusivo, né? Quem está cadastrado ou cadastrado lá na comunidade são pessoas que estão mais, vamos dizer assim, dispostas a receber materiais exclusivos aí, né? Recebem um e-mail, né? E aí, para essas pessoas, eu vão ganhando prêmios, né? Por estarem cadastrados ou cadastradas lá, ok? Então é isso. Se você gostou do vídeo, peço para curtir, se inscreve no canal se não está inscrito, se não está inscrito, compartilha, salva em playlist, é importante para mim e vai ser bem interessante para você ter esses vídeos organizados em playlists aí no seu YouTube, né? E ajudar quanto mais isso tudo for feito, né? Curtiu, se inscreveu, compartilhou, salvou em playlist, para o YouTube ele vai vendo que é relevante esse conteúdo, né? E vai distribuindo para mais pessoas. Mais pessoas vão abrir o YouTube e vão pesquisar R, estatística, análise, e vai aparecer lá esse vídeo e outros vídeos aí do canal do EasyR para ajudar as pessoas nas suas análises estatísticas, multivariadas, modelagem, o que quer que seja aí, linguagem R, gráficos, várias coisas aí que eu vou publicando aqui no canal do YouTube, ok? Então, um abraço, boa semana
e até bom fim de semana já, né? Hoje é quinta-feira. E até o próximo IZR Vídeo. Tchau.